O assunto é intolerância à lactose. A intolerância à lactose, ou seja, a intolerância ao açúcar do leite, é uma doença que acomete milhões de brasileiros e é muito frequente no dia a dia do consultório do gastroenterologista. Como seus sintomas são muito inespecíficos, muitos pacientes têm um retardo no diagnóstico dessa doença. Então, eles passam grandes períodos de tempo achando que tem uma gastrite, achando que tem uma dispepsia, e se o médico não conversa, não faz uma anamnese adequada, ele deixa de ter a oportunidade de fazer esse diagnóstico e de ajudar esse indivíduo. Então, existem algumas pessoas que têm uma deficiência enzimática, numa enzima que a gente chama de lactase. O que essa enzima é responsável por fazer? Ela é responsável por quebrar o açúcar do leite em glicose, a lactose em glicose, para que esse açúcar seja absorvido pelo nosso organismo. Então, o que ocorre nesses indivíduos? Eles ingerem o leite, comem o leite ou derivados de leite, o açúcar do leite, a lactose, chega no intestino e não tem essa enzima. E aí fica uma grande quantidade de lactose para aquelas bactérias que vivem no nosso intestino consumirem e se multiplicar. Então é uma festa para as bactérias que consomem e conseguem digerir esse açúcar que o indivíduo não consegue digerir. E daí decorrem os problemas. Ocorre um supercrescimento dessa população de bactérias que vai dar o desconforto abdominal, os gases, os quadros de diarreia, de dor abdominal. Então, esse indivíduo precisa procurar uma ajuda profissional para estar resolvendo isso. E o que a gente faz no primeiro momento? Uma vez a gente tem a suspeita diagnóstica, hoje existem os testes para confirmar. Tem o teste sanguíneo, que é o mais disponível, que a população tem maior acesso, e existem testes respiratórios que nos ajudam a concluir esse diagnóstico. Então, o indivíduo, por exemplo, vai a um laboratório, colhe um sangue em jejum, toma um xarope contendo lactose, que é o açúcar do leite, e depois colhe o sangue novamente para ver se houve um aumento da glicemia. Porque aquele indivíduo que é capaz de quebrar a lactose em duas glicoses, ele absorve essa glicose e aumenta a glicose no sangue. E aí o método detecta, porque aquele indivíduo que não teve um aumento de glicemia, quer dizer que ele não quebrou a lactose, não conseguiu absorver a glicose. E aí a gente faz o diagnóstico. Por outro lado, o teste respiratório, o indivíduo também faz um sopro no aparelho, né, que é simples, não tem punção, e ele ingere também a quantidade de lactose e depois sopra novamente. Se tiver uma variação do hidrogênio, a gente tem uma ideia de se a pessoa tem ou não a intolerância à lactose. Bom, uma vez feito o diagnóstico, no primeiro momento a gente suspende o leite e derivados da dieta dessa pessoa, porque existem gradações. Tem pessoas que toleram uma quantidade pequena de lactose, outras pessoas não toleram mesmo pequenas quantidades. Então eu geralmente suspendo por um mês o leite e derivados, depois eu introduzo devagar e vejo a tolerância da pessoa, observo os sintomas, e aí a gente tem na doença da intolerância à lactose a lactase, que é essa enzima que o indivíduo não produz de forma adequada. Então, nesse segundo momento que a gente está reintroduzindo a dieta, a gente pode lançar a mão da lactase. Às vezes a pessoa, vou numa festa, eu vou ingerir derivado do leite, ou tem um evento que eu vou acabar consumindo o derivado do leite, então aí a gente usa a lactase nesses momentos, para a pessoa poder ter uma vida mais fácil, né? Não se restringir tanto. Então, é isso aí, isso é um pouco sobre a intolerância à lactose. Estou à disposição para discutir isso mais, responder perguntas, vocês podem me mandar perguntas e, se gostaram do vídeo, podem compartilhar também o vídeo. Então, muito obrigado.